Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, glória seja dada ao nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor este domingo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, o domingo do Senhor, domingo da família, domingo de descanso para algumas pessoas, mas não deixa de ser um domingo de devoção espiritual. É um domingo em que Deus, Ele tem uma palavra assim para o nosso coração, muito forte, muito linda. Nós estamos saindo de um culto de rede de mulheres potente, sabe aquele culto abençoado, cheio da glória, do poder e da unção. E já vamos entrando agora na madrugada com uma palavra assim muito forte do coração de Deus para esse domingo, em nome de Jesus, amém? Não se esqueça das suas prioridades. Qual que é a sua prioridade? Você tem prioridades? Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Isso é o que diz lá em Mateus 6:33. Mas eu quero falar desse mesmo assunto de prioridade no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6 e o versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Neemias 6, sucedeu que ouvindo Sanbalate, Tobias e Gésem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gésem mandaram dizer-me: vem e congregamos juntamente nas aldeias no vale de On. Porém, intentavam me fazer mal. Enviou-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra e eu não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo, enviou a mim outra vez, da mesma forma, eu lhes respondi. Então Sanbalate ainda pela 5ª vez me enviou seus servos com uma carta aberta na sua mão, a qual estava escrito: entre os gentios se ouve, a Gésem diz: tu és o judeu, intentais repelai-vos, então edificais o muro, e tu farás rei deles, segundo estas palavras. A palavra de Deus fala da tristeza de Neemias em saber o estado que estavam os muros de Jerusalém, as casas, o lugar onde estava o sepulcro dos seus antepassados, seus entes queridos. Chega lá a notícia chega e fala que os muros estavam rachados, as portas estavam queimadas, o povo estava escravo. E ali, Neemias, ele entristece, jejuma por um bom tempo e vai servir ao rei como de costume, e o rei percebe a tristeza de Neemias. O que você tem? Você está triste? Você não é assim? Ele fala: como poderia eu, Neemias capítulo 1, fala sobre isso. Como poderia eu, meu rei, estar feliz se a terra dos meus pais está destruída, devastada? Estou muito triste. E ali ele pede permissão ao rei para ele ir reconstruir os muros de Jerusalém. E ele vai para a reconstrução dos muros. Ele recebe ali um aval do rei. O rei dá para ele uma carta aberta, por onde ele passasse, dando a ordem a todos os povos que ajudasse Neemias com material, com madeira, com o que ele precisasse para a reforma, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, das casas e tudo mais. Ele vai, quando ele chega no primeiro dia, ele dá uma olhada, ele monta no seu cavalo, chama alguns homens, e à noite ele dá uma circulada para ver o estado que as coisas estavam. E ele percebeu que realmente a coisa era feia, querida, a coisa era feia. E ali, naquele momento, Neemias entendeu que aquilo era uma prioridade na vida dele.
Eu tenho prioridade aqui. A minha prioridade agora, neste momento, é reconstruir os muros. Só que o adversário ficou sabendo. Quem que era o adversário? Os Tobias, o Sambalate, o Gerson e uma cambada lá do que não presta. Ficou sabendo que Neemias veio. Fazer o quê? Neemias era copeiro do rei. Fazer o quê? Neemias tinha lá seu conforto no palácio. Neemias tinha lá uma vida fácil, uma vida... Não era como a situação dos judeus que tinham voltado para lá, para Jerusalém, e estava com a sua vida completamente destruída pela escravidão dos mais poderosos, né, que tinha dinheiro. E ali Neemias decide reconstruir os muros. Quando Neemias decide reconstruir os muros, inicia-se ali uma grande perseguição na vida de Neemias. As pessoas moravam fora de Jerusalém, porque Jerusalém era impossível habitar em Jerusalém. Então eles moravam fora, em outras terras, tal. Quem deu a guarita para eles, né? Quem deu abrigo para eles moravam lá. E aí Neemias chega para reconstruir e chama assim, olha, nós vamos reconstruir parte por parte, casa por casa. Você que tem uma propriedade que está acabada, que está destruída, você vai vir juntamente comigo e nós vamos reconstruir. Então, cada um vai reconstruir a sua casa, a sua parte. O povo veio para reconstruir, como Neemias chamou. Só que quando dava fim de semana que eles iam para casa, para levar mantimento e tal, rever a família, eles eram ameaçados por Tobias, Sambalate e o Gessem, aquela cambada do que não presta, que eu sempre estou falando aqui. E ali o povo desmurecia, e ali foi aonde Neemias chamou o povo, falou assim, a partir de agora ninguém mais vai sair de Jerusalém, nós vamos colocar vigia nos portões de Jerusalém, ninguém mais sai, ninguém mais entra nos seus trabalhadores. E o Tobias, o Gerson, Tobias, Sambalate e Gerson, não se contentaram com isso e começou a armar emboscada contra a vida de Neemias e dos trabalhadores da reconstrução do muro de Jerusalém, chamando eles e falando, vamos adorar, olha, vamos ali no Vale de On, nós vamos fazer uma adoração a Deus. Você não é judeu? Você não segue as tradições? Vamos apresentar um sacrifício? Só que Neemias sabia que não era sacrifício nenhum. Na verdade, se fosse um sacrifício, quem ia ser o cordeiro ali, ia ser o cordeiro do sacrifício, ia ser Neemias, coitado. E aí Neemias, já cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo sabe qual é a sua prioridade. Quem é cheio do Espírito Santo não fica se distraindo pelo caminho, dando ouvido à conversa do adversário. Quem é cheio do Espírito Santo não se envolve em coisas embaraçosas dessa vida. Quem é cheio do Espírito Santo, meu filho, entenda uma coisa, fica focado no mistério de Deus para a sua vida. E ali, Tobias, Gerson e Sambalate insistiram 5 vezes, mandando mensageiro, sorrateiramente. Neemias sempre respondia, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Venha, Neemias, venha, se aproxime, venha cá. Não posso. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E os mensageiros não paravam de vir com esse recado. E Neemias todas as vezes respondia à altura. Eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Eu tenho prioridade. Eu tenho foco. Você tem foco, querido? Você é uma pessoa focada? Você é uma pessoa objetiva? Você precisa ter um foco, ter um objetivo, ter prioridades no reino de Deus. E eu quero falar muito sobre isso para o teu coração nesse dia de hoje. Eu fiz uma parte toda introdutiva, um resumão aí a respeito da vida de Neemias, da ida dele lá para Jerusalém, o objetivo dele, a prioridade dele, o foco dele em reconstruir os muros. Então, todos os dias somos bombardeados por sugestões e propostas. E essas propostas, querida, elas vêm com o objetivo de nos tirar do foco, nos tirar do processo. Se não nos mantermos focados naquilo que realmente é importante, perecemos. Se você não estiver focado de verdade naquilo que é importante, perece. Eu sou uma pessoa, falar de mim, eu não consigo começar algo antes de terminar algo que eu já comecei antes. Eu já fui muito de começar 1, 2, 3, 4, 5 coisas e acabar que eu me embolava inteira e não dava nada. Não tinha uma prioridade naquilo. Sabe o que é mais importante aqui? É isso, isso ou isso? E acabou que tudo era meio que importante e acabava que nada dava certo. E aí o Senhor me doutrinou.
o Senhor trabalhou muito em mim sobre o fato de começar algo e levar isso como uma prioridade e manter isso até o final, a conclusão. Então, dentro da nossa vida com Deus não é diferente. Quando nós temos prioridade, o diabo sabe que é prioridade, então ele fica nos bombardeando o tempo todo com coisas fúteis. Muitas das vezes coisas fúteis, para nos tirar do propósito de Deus. Se não ficarmos focados no que realmente é importante, nós vamos perecer. Se Neemias não focasse na reconstrução, ele ia para essa falsa adoração que o Sambalate, o Tobias e o Gerson convidou ele, e ele ia morrer, porque era emboscada de morte. Então preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia de hoje. Não perca o foco. Fique naquilo que realmente é uma prioridade para você. Amém? Neemias recebeu um convite de seus amigos para conversar e aparentemente resolver os problemas. No entanto, ele percebeu a cilada e mandou-lhes dizer que tinha uma coisa mais importante para fazer. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos dizer não para algumas coisas, que nós precisamos dizer não para algumas pessoas e precisamos dizer não para algumas situações. Tem momentos que nós precisamos dizer não. Não podemos deixar que o acaso nos domine, que a circunstância nos domine, que os acidentes da vida nos dominem. Não podemos. Nós temos uma prioridade. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que nós vamos precisar vai vir gradativamente para a nossa vida. Esteja atento aos convites e propostas que você receba. Tome cuidado com os convites e com as propostas que você está recebendo ao longo desse dia. Fuja das ciladas. Não tenha medo de dizer não. Entenda isso. Não tenha medo de dizer não. Se focar naquilo que Deus já mandou fazer, às vezes a proposta nem parece ruim, mas se vai desviar da orientação de Deus, é uma cilada de Satanás. Se o que está tirando o seu foco está te distanciando de Deus, é uma cilada de Satanás e você não está tendo prioridade realmente no reino de Deus. Neemias estava liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém e os seus inimigos queriam impedir de continuar a obra. Quando você trabalha para reconstruir a sua vida ou manter-se firme na fé, o mal vai tentar desviar a sua atenção para impedir de que você continue a obra, mantenha o foco nas suas prioridades, fazendo sempre a vontade de Deus. Entendeu isso? Faça sempre a vontade de Deus. Não se desvie dos seus objetivos. A queda não vem de uma hora para outra. Ela é um processo. Esteja atento para cortar o mal pela raiz. Assim que identificar se você está bem, dobre a sua atenção nesse momento que as ciladas disfarçadas de propostas inocentes apareçam. Propostas que de inocentes elas não têm nada. Mantenha os olhos fixados nos seus objetivos e não se permita se desviar. O que é uma prioridade para você nesse dia de hoje? Domingo na minha casa, a prioridade é Deus, minha família é a minha prioridade. E a minha adoração, meu culto ao Senhor. Essa é a prioridade. Eu acordo domingo respirando as minhas prioridades. Essa é a minha prioridade maior. Por mais que cheguem pessoas consideravelmente importantes na minha vida, ela vai para a igreja comigo. Ninguém na minha vida tem o direito de impedir a minha adoração, de cultuar. Ah, mas a pessoa é da Ubanda. Ela vai ser da Ubanda indo para a igreja comigo. Senão ela não vem na minha casa no domingo. É a minha prioridade. Eu tenho prioridades no reino de Deus. Eu estou numa grande obra. Nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Se aquilo que está tirando a sua atenção, desviando a sua atenção, está te distanciando de Deus, então isso não é uma prioridade. Isso é algo fútil e é uma cilada de Satanás para te tirar da presença do Senhor. Se o teu trabalho está tirando você da presença de Deus, seu trabalho não é uma prioridade. Deus
A bênção do Senhor, eu tenho isso algo muito forte na minha vida. A bênção do Senhor que vem de Deus não acrescenta dores. Se está tendo dores, é o trabalho, é um carro, é um casamento, é um relacionamento, está acrescentando dores, não veio de Deus, não é prioridade para você. A prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não digo de você que aceitou Jesus já com esse relacionamento. Deus age na consequência da sua queda. Deus pega lá e reconstrói aquilo que você, veio bagunçado diante do Senhor. Mas se você serve ao Senhor e você, por livre e espontânea vontade, fez disso a sua prioridade, isso vai te distanciar do Senhor. Entenda o que é prioridade e o que é futilidade. Prioridade é aquilo que nós empenhamos tempo, valores e desempenho. Futilidade é aquilo que nos tira do propósito. Cuidado com aquilo que está te tirando do propósito. Cuidado com os Tobias, os Sambalates e os Gersens. Cuidado com os convites. Cuidado com as bandejas nesse domingo. Se o seu amigo é seu amigo, ele não te convida para você ir na casa dele em pleno domingo e você deixar de cultuar. Ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Isso é uma cilada de Satanás para te tirar da presença do Senhor. Se o teu parente se preocupa tanto com o seu bem-estar, ele não vai dar uma festa em pleno domingo para tirar você do seu foco, que o domingo na sua casa é do Senhor. Então, ele não é uma prioridade na sua vida. A sua prioridade é o reino de Deus. A sua prioridade é se encher do Senhor. No domingo, querido, nós recebemos o óleo da unção. É o óleo que desce. É o óleo que vem do Senhor para nos curar. No domingo nós recebemos uma palavra rema para toda a nossa semana. No domingo nós somos curados pelo Senhor. O domingo não é seu. Eu não sei porque o Espírito Santo está me incomodando muito falar isso. O domingo é do Senhor. Você que é crente, nascido de novo, que tem o hábito de querer faxinar a casa em pleno domingo, eu vou falar como o Espírito Santo está falando comigo nesse dia de hoje. Tome vergonha na sua cara, porque se você não conseguiu dar conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo você não vai dar. Isso é uma cilada de Satanás para te tirar do propósito do Senhor. Porque no culto de domingo há algo sendo liberado espiritualmente, diretamente para a tua vida. Um ciclo está se iniciando, que é uma nova semana, uma consagração de Deus para uma semana nova para você. Aí você não recebe a unção de domingo, fica todo perebento. Aí quinta-feira você não tem força. Para você que faz parte da comunidade batista apostólica. E você que não é dessa igreja. Você que oscila, você que deixa de cultuar, deixa de receber a unção de Deus. Você precisa ver o que é prioridade. Porque domingo é meu dia de feriado, domingo eu vou relaxar, domingo eu vou descansar um pouco mais. Domingo, o culto, querido, dura 3 horas de relógio. Você tem do amanhecer até o anoitecer para você relaxar e descansar. Se você não conseguiu relaxar e descansar e botar sua casa em ordem e se preparar para o dia seguinte, das 8 da manhã até as 18 horas, você não vai conseguir fazer isso. Das 18 às 21. Bote isso na sua cabeça. Você está cedendo ao adversário. Você está se deixando levar pelas façanha de Satanás. Você precisa entender o que é uma prioridade para você. O reino de Deus é prioridade. Mas eu vou colocar o culto na minha televisão. Eu vou acompanhar da igreja tal, X, aquela outra. Você está se cegando. Se Deus quisesse você cultuando na igreja X, aquela outra, você não fazia parte dessa comunidade, dessa igreja em que o Senhor te plantou. Se esforce. O que é uma prioridade para você? Aprenda o que é prioridade. Aprenda o que é prioridade. Quando você decide sair de casa para você ir cultuar, você começa a cultuar desde o momento. Você cultua o Senhor com a sua roupa que você separou, com o penteado do seu cabelo, com o acessório que você tirou para você usar. Você se prepara, você honra o teu pastor. Quando você deixa de ir para a igreja, você desonra o seu pastor. Quando você deixa de ir para a igreja, você desonra o seu apóstolo. Você desonra. Isso é desonra. Isso é desonra, queridos. Você precisa entender o que é uma prioridade para você. É prioridade para você o reino de Deus? Se esforce.
Se esforce para você buscar, porque a Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Tem que ter esforço. Tem que ver o que é prioridade. Neemias estava focado, é prioridade. É prioridade para a minha reconstrução do muro. É prioridade para mim cultuar o domingo, é prioridade para mim orar, é prioridade para mim buscar. É uma prioridade. E quantas pessoas têm se deixado levar pela cegueira, pelos convites dos Tobias. Não, eu vou fazer mais 1 hora de trabalho. E ali você fica mais 1 hora, perde o culto e o trabalho não rende. Aí você chega estressado dentro de casa porque não deu conta, perdeu o culto, tá jogando as coisas de Deus pela janela, não faz mais a vontade do Todo-Poderoso. Não se esqueça das suas prioridades. Não se esqueça. Eu tenho prioridades no reino de Deus. Eu cheguei da rede de mulheres falando de mim. Vou sempre falar de mim aqui, porque eu sou um modelo para você. Cheguei da rede de mulheres e eu falei, preciso gravar o devocional do amanhecer. Preciso, Senhor, porque é uma prioridade na minha vida. Eu poderia me dar o luxo de dizer, eu estou cansada. Nós cultuamos das 19 até as 22. O culto terminou 22 e alguma coisa. Eu poderia chegar aqui e falar assim, não, Deus, eu não vou. Não, isso aqui para mim é uma prioridade. É uma prioridade. E eu não tinha uma palavra preparada para o devocional. Eu vim buscar do Senhor. Porque como eu falei para você aqui no início, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu preciso concluir uma a uma, sentir o prazer daquilo e ali eu começo a próxima. Eu preciso ver o que é prioridade. Algumas horas atrás, às 6 horas atrás, a prioridade para mim era a rede de mulheres. Eu concluí. Eu terminei a rede de mulheres. Eu recebi a comitiva de todas as pastoras e líderes que veio. Eu despedi todo mundo. Eu servi todo mundo. Eu cheguei na minha casa com a sensação de satisfação na minha alma que eu concluí a minha prioridade. E agora eu tenho a segunda prioridade, que é o reino de Deus, que é o devocional. Vou terminar aqui. Eu tenho outras prioridades. Terminando. E sabendo que diante de Deus eu concluí. Quando o diabo te convidar para você largar o que você está fazendo, diga para ele o que Neemias falou. Não, Satanás, você não vai me tirar do propósito. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Por que eu deveria parar e deixar essa obra estagnada para dar ouvido a você? Eu não vou parar. E a Bíblia diz que ele seguiu essa postura, concluiu o muro. Concluiu o muro. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos e todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito, e os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez essa obra. Quando você foca no que realmente é uma prioridade, o inimigo ele é abatido. E todos têm que reconhecer que você serve a um Deus grandão, um Deus poderoso, um Deus grandioso. Hoje é um dia que você precisa rever os seus conceitos e ver o que realmente é prioridade. Será que verdadeiramente é uma prioridade você deixar o domingo passar e você não adorar a Deus? Será que verdadeiramente é uma prioridade você deixar a semana entrar e você não receber o óleo da unção? A palavra rema. Será que verdadeiramente é uma prioridade você colocar o seu trabalho acima do Senhor? Colocar a sua família acima do Senhor? Você não é Deus. Quem te dá saúde para trabalhar é Deus. Quem cuida de você é Deus. Então, por favor, entenda isso nesse dia de hoje. O Senhor Deus é uma prioridade na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisa vai ser acrescentado no Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Não se esqueça das suas prioridades. Amém? Pai de amor, de graça, de misericórdia, de amor. Quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Quero agradecer ao Senhor por este domingo. Quero agradecer ao Senhor por mais uma semana. Quero agradecer ao Senhor por mais um culto, Senhor, que o Senhor vai derramar sobre nós à noite. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela sua manifestação de poder e graça
e despertamento sobre nós nesse dia de hoje, Pai. Senhor, eu consagro tudo e todos consagram ao Senhor esse dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você daí que crê diz amém, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom, feliz domingo, em nome de Jesus.